Agora eu gostaria de convidar vocês a abrir o livro de Gálatas. Preste atenção, é um texto que vai ser grande a leitura, mas ela é de grande importância para cada um de nós. Que diz o seguinte: irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, falando como para muitos, porém como falando de um só. O seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porém, se a herança provém de lei, já não decorre a promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Capítulo 23, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossem justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros da segunda promessa. Pai eterno, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação, Senhor, e que cada vez mais possamos entender, Senhor, a mensagem que tu deixou para a tua igreja, Pai. E é em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Rei dos Reis. Amados, vamos aqui, deixa eu só deixar aqui o meu... Como nós já vimos anteriormente, Paulo demonstra uma grande preocupação. Inclusive, ele se mostra chocado. Lembra que ele fala lá, chamando eles de insensatos? Porque vocês trocaram de ideia tão rápido? Quem foi que os seduziu? Quem foi que os fez mudar de time? Quem foi que fez vocês virarem casaca? Por que estão passando tão rápido do evangelho da graça para outro evangelho?
Paulo aqui ele vai usar, ele usa praticamente essa carta de Gálatas, mais do que a metade, admoestando a igreja na Galácia sobre este erro. E isso nos chama a atenção também. Será que estamos vulneráveis a ensinos errados? Será que estamos com os nossos olhos firmados em Jesus? Ou será que ainda estamos pensando que a salvação vem pelos nossos esforços, pelo que fazemos, pelo mérito? Será que ainda temos isso em nossas mentes? Paulo combate com firmeza a ideia de que a salvação pode ser alcançada pela obediência da lei. A salvação e a nossa identidade como filhos de Deus vem pela promessa de Deus cumprida em Cristo, não pela obediência da lei. E no trecho que nós vamos ver hoje, ele aprofunda a explicação que a promessa feita a Abraão é superior e anterior à lei de Moisés, que em Cristo encontramos liberdade e identidade dos filhos de Deus. Nós vamos ver três aprendi, nós vamos Batista é 3, presbiteriano são 4. 3 itens que vai falar a promessa de Deus é imutável. Como aquele nosso ministro que ele falou, é imexível. A promessa de Deus é imutável e superior à lei. Ele fala no versículo 15, irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, o seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular essa promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo vai começar aqui com um exemplo cotidiano de uma herança, que uma vez ratificada, uma vez assinada, ela não pode ser quebrada. Paulo está dizendo que os desejos e a promessa de um testamento são inalteráveis. Calvino ele falou, se os contratos humanos são tidos como obrigatórios, quanto mais obrigatória é a aliança que Deus estabeleceu, o Rei dos Reis. Essa promessa, ela foi feita a Abraão e a sua descendência, versículo 16. Quem é esse descendente? Quem é a descendência? Jesus Cristo. Como nós vimos, não diz aos descendentes, como falando de muito, porém, falando de um só. A aliança que Deus fez com Abraão não foi anulada pela entrega da lei a Moisés. E o mais interessante, que ele vai falar que essa aliança, para vocês terem ideia, essa promessa a Moisés, não foi nem entregue por ele. Como assim, Beto? Não foi Deus? Aqui diz que ela foi entregue por anjos, porque seria incoerente. Se Deus fala para Moisés, eu vou passar e você verá minhas costas, ele não poderia ver, Moisés não poderia ver o Senhor. Então ele usa aqui que anjos que entregaram. No capítulo do 19, mas por que a lei ela foi acrescentada por causa da
transgressões até que viesse o descendente, para que fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos e pela mão do mediador. Deus não teve nenhum trabalho de entregar Moisés. Ele falou, vou fazer isso aqui, mas faz o seguinte, essa lei aqui, ó, ela tem limite. E traga para Moisés um mediador. O nosso mediador agora entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Mas aqui ele usou um homem. Até que ele viesse. Para que serve então a lei? Por que a gente escuta tanto falar sobre lei? Para que serve a lei? A lei teve um propósito claro: revelar o meu pecado, o seu pecado, e mostrar que nós não conseguimos obedecer completamente e perfeitamente. A lei foi provisória e reveladora, porém não salvífica. A lei não salva. A função da lei é tornar o nosso pecado visível para revelar a necessidade da graça e preparar o caminho para Cristo. A lei continua valendo. E na finalidade de revelar e testificar que o homem é pecador. Mas isso para o incrédulo, não para o crente. Então a lei não existe, para o incrédulo existe. Ela revela o pecado e ela condena o incrédulo. Paulo escreve aos Tessalonicenses que ele fala o seguinte: sabemos que a lei é boa. Olha, observe o que Paulo fala. Se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos, para os profanos, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que os praticam e se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e tudo que se opõe à sã doutrina. A lei é boa, ela revela isso. Mas Paulo ainda fala, Romanos 8, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei que nós estamos falando, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fé em Cristo Jesus nos transforma em filhos e herdeiros. Vamos ler aqui no versículo 23, que diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo Jesus, se revestiram, assim sendo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus.
E se vocês são de Cristo, são também descendentes dessa promessa que foi entregue a Abraão. Herdeiros segundo a promessa. Paulo vai mostrar a glória da nossa nova identidade. A nossa nova identidade dos que creem. Não foi um aio, não foi um tutor, como Paulo fala, mas como Cristo, que já não precisamos mais de um tutor. Vocês sabem o que é um tutor? É aquele que educa, aquele que guarda, aquele que toma conta. Porque agora nós fomos adotados como filhos. Amados, nós somos filhos do Rei dos Reis. E você abre mão disso. Olha o privilégio que muitas vezes não atentamos, que muitas vezes não reconhecemos a nossa paternidade. E o substituímos por tantas coisas. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Rei dos Reis. Em Cristo, e aqui ele diz, em Cristo não tem mais distinção, judeu ou grego, homem ou mulher, criança ou jovem, todos nós somos um corpo em Cristo. A nossa nova identidade em Cristo nos liberta de todas as exigências cerimoniais da lei e nos une como um só povo e uma só fé. Eu gostaria de aplicar algo na vida de vocês, como eu apliquei na minha. Você conhece o Rei dos Reis? Conhece como? Ouvindo falar? Como Jó? Antes eu te conhecia por ouvir falar. Mas ele fala, agora eu conheço porque eu te vejo. Como você pode ver o Rei dos Reis? Aqui. Como você pode enxergar o Rei dos Reis? Aqui. Como você pode reconhecê-lo? Aqui. Nós não temos mais problemas com os judaizantes, incomodando aqui, batendo na porta. Vocês têm que se considerar, vocês têm que fazer isso. Não temos mais isso. Nós não temos mais os gnósticos, que diz que você é o Deus. Mas nós temos algo que nos atrapalha tremendamente na doutrina, que se chama eu, que se chama você. Somos partidaristas. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou assado. Não salva, quem salva é a fé em Jesus Cristo. Que eu sou assado, que eu sou acado, porque eu escutei, porque eu vi. Não salva, quem salva é a fé em Jesus Cristo. Então eu quero falar algo que eu vigio na minha vida, que eu sou o maior perigo de criar uma doutrina que vá me desviar da verdade do Senhor. Antes de você falar, você é calvinista, você é arminiano, fala assim, você crê que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador para a sua vida? Rodrigo acabou de falar dos católicos. Somos os acusadores. Amados, quem salva não é denominação, quem salva não é placa de igreja, quem salva é Jesus Cristo e somente Ele. Abra mão da sua doutrina pessoal, observe a doutrina do Senhor. Observe as Escrituras, leia as Escrituras, mergulhe nas Escrituras, coma as Escrituras. Aprenda a reconhecer o que o Senhor deixou para cada um de nós.
Aqui diz Paulo a Timóteo que esse livro, ele foi feito para me corrigir, para me admoestar, para me chamar a atenção. Aqui está a vontade de Deus. O que ele já fez e o que ele vai fazer. Amados, muitas vezes, nós quando lemos Apocalipse, aproveitar que o Rodrigo leu, que nós vemos da igreja de Éfeso, que era uma igreja perfeita, uma igreja que fazia tudo, os falsos, como é que se diz? Os falsos apóstolos, profetas, eles rejeitaram isso. Mas ele fala contra ti, eu tenho algo. Veja onde você perdeu o teu primeiro amor. Aonde você caiu. Amado, esse primeiro amor não é aquela emoção de se converter. Eu me converti. Antigamente eu ia na igreja, queria ir na igreja todo dia. Não, não é isso que está falando. Ali está falando do primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. Igreja, nós estamos certos, nós estamos bem, nós nos vigiamos, mas nós temos que voltar a esse primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós conseguimos? Mas isso é uma condição. Jesus, ele fez daqueles 10 mandamentos que não conseguimos cumprir, ele falou, vou reduzir para vocês para dar uma chance. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Dê uma chance para cada um de nós. Então, tu faz isso? Eu quero correr atrás disso, amados. Eu quero honrar o ministério que o Senhor me deu. Como o Rodrigo tem que honrar o ministério que o Senhor colocou na mão dele. E vou falar, nós vamos ser medidos diferentes do que vocês. Porque é uma responsabilidade dos pastores da igreja de alertar a igreja sobre esse final, sobre essa eternidade. Essa responsabilidade, amados, foi dada a mim, foi dada ao Rodrigo, de alertar a igreja para que ela se mova. Que a igreja, na verdade, eu não gosto dessa palavra, porque paixão é coisa de um homem, mas eu quero falar que a igreja ame verdadeiramente o Senhor. Vamos mudar, amados. Vamos mudar a nossa maneira de viver. Vamos converter a maneira que encaramos a igreja. Vir aqui pode ser um grande trabalho para você, mas eu quero falar que é um grande privilégio de você poder sair de casa e adentrar aonde a palavra do Rei dos Reis está sendo pregada. Louvado seja o Senhor. Eu amo vocês, amados. Se eu não amasse, eu ia falar que você é mais do que vitorioso, que você pode fazer o que você pode naquele que te fortalece. Você realmente pode sofrer pelo Evangelho, passar dificuldades pelo Evangelho, pagar o preço de poder professar que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Você pode fazer isso. Você pode fazer no nome daquele que te fortalece. Ontem eu escutei algo que eu achei interessante, que muitas vezes vivemos a nossa vida atropelada, preocupados, como o Rodrigo falou, contas para pagar. Eu vou falar, amados, eu sei que nós temos que fazer, sei que nós temos trabalho, sei que temos que correr atrás. Mas eu quero falar para vocês que alguém morreu no meu lugar e no seu lugar para que todas essas coisas fossem providenciadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Não é buscar as outras coisas e se der tempo, e se sobrar tempo. Olhe para o Senhor. Eu amo vocês, amados. E que se você me conhece, sabe que isso é de coração. Mergulhe na palavra. Semana que vem, venha com uma Bíblia de papel. O João comprou
5 Bíblias, já demos uma. O seu celular é ótimo, tem a Bíblia no celular, ótima. Eu tenho aqui 2 versões. Eu não vou sair todo dia com uma Bíblia na mão. Eu saio com ela aqui. Mas venha na igreja, apresente aos reis dos reis o teu interesse de conhecer as Escrituras. Não tem problema se você não sabe manusear. Não tem problema se você ainda não sabe a ordem dela. Não tem problema. Não estamos aqui para saber, para julgar isso. Nós estamos aqui para incentivá-los a lerem o maior tesouro que você tem na sua vida, que não existe preço. Sabe por que não existe preço? Porque nós não poderíamos pagar, e esse preço já foi pago por nosso Senhor na cruz. Amém, amados? Amém. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, amados? Vamos estar orando, Pai Eterno. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui como igreja, Senhor. Estarmos aqui cultuando o Rei dos Reis, Senhor. Muitos, Senhor, estão perdidos agora, adorando demônios, adorando principados, Senhor. Mas nós somos os privilegiados, porque fomos despertos, Senhor, para podermos estar adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Que isso seja vivo em nossos corações. Que isso seja algo que nos alavanque, Senhor, a desejar cada vez mais, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor. Sabemos que não estamos aqui por um acaso. Sabemos que não é... sabemos que estamos aqui porque assim é o teu desejo. E que nós possamos cada vez mais reconhecer isso em nossas vidas. Te louvamos pela vida do Rodrigo, Senhor, que tem também conduzido a tua igreja como pastor. Capacita a vida dele, Pai. Fortalece a vida dele, Senhor. E cada vez mais ele possa realmente depender, Senhor, do teu favor e do teu amor, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai. E nós agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aquele que pagou um preço que não poderíamos pagar, Pai. Amém.